iguais, braços dados. Você sabe o que foi o movimento Tropicália ou tropicalismo? Pois bem, muitas pessoas não sabem o que é, mas nesse vídeo você vai aprender um pouquinho sobre o que foi esse movimento. Acompanhe. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça. Acho que você já sabe ou já conhece algum desses cantores, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa. Esses foram os principais idealizadores para o movimento acontecer na década de 60. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. No woman no cry. A gente sentado ali na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim. O tropicalismo, ele foi um movimento da música popular e da cultura brasileira entre 1967 e 1968. Seus participantes formaram um grande coletivo cujos destaques foram os cantores compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil. Mas o que será mesmo que fez esses cantores fazerem um movimento? O termo Tropicália nasce como nome da obra de Hélio Oiticica, exposta na mostra Nova Objetividade no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM. A sensação era de caminhar em morros, favelas. Era uma sensação meio anormal, porque afinal, muitos dos brasileiros não devem nem saber o que seria uma favela. Contudo, eu chamei alguns participantes para saber a opinião deles.
são 3 professores de artes que alguns devem conhecer. Um deles é Flávio Camargo, que deu aula no Colégio Piracicabano. O outro é Guilherme Teixeira, que também deu aula no Colégio Piracicabano. E em seguida, Fábio San Juan, que também foi professor do Colégio Piracicabano. Eles, de uma forma geral, inspiram e expiram a nossa juventude. Afinal, se não tivesse professor de artes na escola, não sei o que seria. Oi, Patrícia. Estou aqui para falar um pouco sobre tropicalismo. É um prazer, viu? Obrigado pelo convite para falar sobre esse tema bem legal que eu posso falar um pouco desse movimento interessante da arte no Brasil, tá? Então, ele surgiu lá no final da década de 60. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência que eu tenho na época, né? Porque nessa época eu tinha lá meus de 12 a 14 anos, né? E eu, a partir dos 12 anos, eu já gostava de assistir na televisão aqueles festivais de música da TV Record e gostava de acompanhar a música brasileira, tal. Tinha a Jovem Guarda. Isso nos anos de 1966, 65, tá? Eu tinha lá por volta de 12 anos. A televisão era branca e preto ainda. Aí, quando foi chegando em 67, 68, o festival meio que apareceu um pouco, um movimento diferente. Porque a gente viu que, além da MPB, que era o Festival de Música Popular Brasileira, começou a ter misturas de música, né? Então apareceram os baianos, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, a Gal Costa, os novos baianos, nessa época. E aí eu achei muito bacana, os Mutantes apareceram também e ganharam o festival com uma música junto com o Gilberto Gil. Então, o que estava acontecendo nessa época que daí chamou-se de tropicalismo? Era um movimento que se apropriava do rock, né? Misturava rock, que era a influência estrangeira, né? Na música popular brasileira. Então fazia essa mistura, tá? E aí, em 1968, o Caetano Veloso escreveu uma música que ele deu o nome de Tropicália, tá? E uma outra coisa interessante ligada às artes visuais, num ano antes, um artista brasileiro chamado Hélio Oiticica participou de uma exposição no Rio de Janeiro, chamada Nova Objetividade, em que os artistas estavam mostrando trabalhos diferentes e o trabalho dele chamou-se Tropicália. Então, na verdade, a música do Caetano Veloso, o nome foi inspirado nessa ideia do Hélio Oiticica. Qual que era a ideia dele? Né? Porque ele faz um trabalho nessa exposição que a gente meio que entra dentro. Ele coloca terra, areia no chão para você pisar. Eu me lembro de uma vez terem montado essa exposição em outra época posterior e eu ter ido nesse trabalho. Então ele mostrava bananeiras, areia, araras, né? Você ia andando assim, ia vendo esses elementos que tinham a ver com o Brasil e a experiência que o Hélio Oiticica teve nas favelas. Porque ele já tinha feito o trabalho dele, que era o Panangolé. Esses artistas eles tinham a ideia de fazer um trabalho interativo, já nos anos 60. Né? Então, a partir daí, apareceu então esse movimento que foi chamado de tropicalismo e que era inspirado também nas proposições lá dos artistas modernos do começo do século. Então, o modernismo, principalmente Oswald de Andrade, né, com o seu antropofagismo. Vocês lembram do quadro Antropofagia, da Tarsila do Amaral?
e o quadro Abaporu, que tem a ver com esse movimento, a fase antropofágica da Tarsila do Amaral, né? E a ideia do Hélio Oiticica e do Caetano Veloso era essa coisa de devorar a cultura brasileira, nesse sentido, né? E misturar, devorar assim, ó, os símbolos nacionais e misturar com a influência estrangeira, com influências anteriores, né? Então é essa mistura que então mostra os valores culturais do Brasil, do nosso país, mas com as influências estrangeiras. A Tarsila do Amaral tinha influências do cubismo, do surrealismo, da arte europeia, né? E a arte moderna. E o Hélio Oiticica e o Caetano Veloso se apropriaram dessa ideia aí da cultura brasileira. Era um momento também que a gente tem que entender que tinha sido construído Brasília, né? Estávamos em pleno ditadura, golpe militar, 1968, né? Os presidentes eram generais, né? E existia, mas também um lado de uma euforia muito grande no país, porque o país começou a se desenvolver muito no Brasil. Então, os valores culturais do Brasil estavam muito estimulados na época, e as pessoas estavam falando desses valores e querendo resgatar esses valores exatamente por causa da censura que estava acontecendo. Então, esses artistas falavam muitas coisas de uma forma meio que simbólica, sobre a cabeça, os aviões, sobre os meus pés, os caminhões, a ponta contra os chapadões, meu nariz. Aí ele fala, a letra da música do Caetano, viva mulata, viva mulata, viva mata e viva mulata. Então, assim, são elogios aí à cultura brasileira aí. Isso, então, mistura com rock, mistura com uma música experimental. É isso que é o tropicalismo, né? Que foi dado esse nome, então, por esses dois artistas aí da década de 60, o Hélio Oiticica e o Caetano Veloso. Eu vivi uma época, né, e eu não entendia muito bem nessa época, muito bem o que estava acontecendo. Eu só gostava da música, me interessava por aquelas experiências musicais, mas eu só fui estudar a história da arte depois e entender de onde que vinha isso. Fui conhecer o trabalho do Hélio Oiticica bem depois, né? Então é isso, são essas coisas que a gente vai aprendendo, tá? Eu agradeço o convite da Patrícia aí, da gente poder estar falando aqui, né? No Colégio Piracicabano aí, que eu trabalhei tanto tempo, tá? Tenho o maior carinho por vocês, tá bom? Então eu espero que eu tenha contribuído um pouco aí para essa pesquisa da Patrícia. Valeu? Tchau, um abraço para todas. Olá, aqui é o professor Fábio San Juan. Eu estou aqui a pedido da Patrícia para falar um pouco sobre Tropicália e tropicalismo. Tropicália e tropicalismo são duas coisas diferentes, embora elas tenham uma ligação. Tropicália é a obra de arte, a instalação que o artista Hélio Oiticica fez em 1967, no MAN do Rio de Janeiro, em que ele fazia um ambiente, o que hoje nós chamamos de instalação, na época era uma novidade, é uma instalação falando sobre o Brasil, mas de uma forma estereotipada, claramente estereotipada, conscientemente estereotipada, em que ele colocava vários ambientes, na verdade, um deles de favela. Ele colocava televisão para falar da alienação das massas pela TV, e também falava da imagem estereotipada do Brasil com palmeiras, araras. E ele falava justamente que, na ocasião, que ele pretendia ser irônico, e as pessoas entenderam mal, e aí começaram a colocar arara e palmeira em tudo. Enfim, isso é a Tropicália, né? Depois foi exposta em Londres, essa instalação,
e fez a fama do Hélio Oiticica fora do Brasil também, mas a partir dessa visão estereotipada que ele estava criticando. O tropicalismo é um movimento na música e um pouco no teatro, um pouco por quê? Porque Zé Celso Martinez Correia é o principal, talvez um dos únicos representantes no teatro. O tropicalismo é representado principalmente pelo Gilberto Gil, Caetano Veloso, Torquato Neto, os Mutantes, são as pessoas, né, que inclusive participaram do disco Tropicália ou Panis et Circenses, que em 1967, num festival de MPB, eles participaram lá com a música Domingo no Parque, o Gilberto Gil, e o Caetano Veloso com Alegria, Alegria. Essas músicas foram consideradas, as pessoas que trabalhavam com música de protesto contra a ditadura não gostaram dessas músicas. Achavam que eram músicas alienadas, elas não estavam ajudando na contestação à ditadura. Mas eles se defendiam dizendo que eles estavam tentando renovar a estética, estavam tentando renovar a forma de fazer música no Brasil. Eles usaram uma coisa que na época era um pecado, que era ter usado guitarra elétrica nos arranjos. Existia um movimento muito forte de música brasileira a partir dos instrumentos musicais típicos brasileiros, como o violão, por causa da bossa nova, principalmente, e a mistura com outros ritmos era mal visto. A bossa nova já tinha sido mal vista na década de 60, no começo da década de 60, porque supostamente era uma mistura do samba com o jazz. E os tropicalistas gostavam de bossa nova, mas também gostavam de fazer a mistura das músicas tradicionais brasileiras, o samba, o frevo, como a gente vê nas músicas do disco Tropicália, que depois se tornou uma espécie de padrão dentro da música brasileira, mas que na época era mal visto. Então era um elemento de americanização dentro da música brasileira você usar guitarra elétrica. Para nós hoje é muito difícil entender isso, certo? Não é verdade? Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado em que a informação está ao alcance dos nossos dedos, do nosso celular. Naquela época não, as coisas demoravam para chegar no Brasil, os outros países, né? Demoravam para chegar dos grandes centros urbanos do mundo, né? Do mundo desenvolvido. E demorava para chegar aqui, e quando chegava tinha essa resistência por conta dessa pretensão de pureza da música, certo? Então é isso, mas na época representou uma mudança muito grande, uma renovação estética, uma ousadia estética que depois foi assimilada aos poucos durante a década de 70. Mas naquele momento era muito ousado, muito diferente você misturar guitarras elétricas com samba, como foi feito por esses artistas. Enfim. Patrícia e amigos do Colégio Piracicabano, fiquei muito feliz com o convite da Patrícia para gravar esse vídeo sobre a Tropicália, que é um assunto que eu gosto muito. Fico feliz que vocês estejam estudando isso na escola. Primeira coisa que é muito legal que vocês têm aula de arte no terceiro ano, isso é raro no Brasil, infelizmente, e é uma sorte, eu considero, que vocês tenham essa aula. E legal que vocês estão vendo um assunto tão bacana quanto Tropicália. Eu acredito que a gente tem uma sorte muito grande de viver no Brasil por causa da música. A música popular brasileira, para mim, é um milagre, é uma coisa assim que a gente deveria valorizar muito. Tem um escritor que eu gosto muito que ele fala que a única coisa que deu certo no Brasil foi a música popular. Em todos os outros campos o Brasil prometeu e nunca chegou lá. Sempre poderia ter sido muito legal, mas nunca foi. Mas a música deu certo no Brasil. O único lugar onde o Brasil deu certo. Tomara que a gente consiga fazer o Brasil dar certo em outros campos além da música. Por quê? Porque a gente tem uma mistura de alta cultura com cultura popular, de influências de fora, com
com as influências que formaram a cultura brasileira. Então, uma riqueza muito grande, né? E a Tropicália é um momento muito especial da nossa cultura, da nossa música, né? Um movimento que a música ficou mais conhecido desse movimento, mas era um movimento que tinha uma relação com as artes visuais, com o teatro, com o cinema. Mas, claro, a música é muito marcante. E para mim, quando eu tinha a idade de vocês, estava no segundo, no terceiro ano do ensino médio, eu descobri de verdade a música popular brasileira, e isso mexeu muito comigo. Comecei a comprar disco, ouvir, e são os meus artistas favoritos até hoje, né? E eu acho que eles contribuíram muito para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Se não fosse os discos do Gil, do Caetano, não sei quem eu seria hoje, né? Chico Buarque, embora eu não tenha feito parte da Tropicália, mas também um artista dessa época. Tom Zé, né? Então, artistas mutantes, que eu ouço até hoje, que eu descobri quando eu tinha a idade de vocês. Então, aproveitem essa riqueza que a gente tem no nosso país. Eu falo para os alunos assim que morar no Brasil e não conhecer e não gostar de música popular brasileira é que nem você morar na Itália e não gostar de massa, ou você morar na França e não gostar de queijo. Você está perdendo alguma coisa que é muito boa do lugar onde você mora. Então, muita gente não sabe, mas Tropicália é o nome de uma obra de arte, nas artes plásticas, né? É a obra de um artista chamado Hélio Oiticica, que ele apresentou pela primeira vez em 1967 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E era ele chamava de penetrável esse tipo de obra, né? Hoje a gente chama de instalação, esse nome não existia ainda, né? O Hélio Oiticica é um dos artistas no mundo que inventa este tipo de arte que hoje a gente chama de instalação, que é não é uma escultura, não é uma pintura, mas é um ambiente que você entra e tudo aquilo faz parte da obra, né? No caso da instalação Tropicália, havia materiais no chão, você pisava em areia, pisava em brita, tinham plantas, música, tinha uma TV ligada, uma espécie de labirinto de madeira e panos coloridos que lembrava um pouco um ambiente de uma favela, mas que tinha muito essa ideia de um Brasil tropical, né? Assumindo esse lado tropical. Lembrando que nas artes visuais havia ele vem das artes da pintura abstrata, então havia uma seriedade muito grande, uma certa vontade do artista querer parecer europeu, parecer mais ligado às vanguardas europeias, e o Oiticica vai trazer essa questão mais da cultura popular brasileira para o campo das artes visuais, né? Ele, nessa época, se não me engano, ele muda. Ele é um jovem artista de classe média, filho de intelectuais, e ele se muda para o Morro da Mangueira, porque ele já estava colaborando com artistas da Mangueira para fazer suas obras. E ele considerava que na Mangueira a relação que as pessoas tinham com a arte era muito diferente do que na classe média carioca, em que a arte era uma coisa que estava distante lá no museu e no teatro, né? Enquanto que nessas comunidades ligadas à escola de samba ou na cultura mais popular do Brasil, você tem a arte estruturando a vida comunitária, você tem a arte como o coração da vida de um grupo grande de pessoas, né? E ele então tá nesse movimento que acontece de várias maneiras no mundo de tentar reconectar arte e vida, porque a gente na cultura europeia a gente separou a arte da vida. Então, nos anos 60 acontece muito de artistas tentando de várias maneiras trazer de novo a arte para a vida, né? Reconectar a arte com a vida. Não é à toa que o livro do Hélio Oiticica chama-se O Museu é o Mundo, né? E esse foi uma influência muito grande para o Caetano Veloso. Caetano Veloso viu essa instalação e teve ideia de que
que o movimento que ele estava fazendo deveria se chamar Tropicália, porque ele se identificou muito com a obra do Oiticica, né? E inclusive depois vão ter outra relação outros acontecimentos aí que vão provar essa interação entre os dois, né? O Caetano Veloso foi preso e exilado por causa de uma obra do Hélio Oiticica. Ele pegou uma obra do Oiticica que tem um texto, uma bandeira que tem um texto "Seja herói, seja marginal", né? Por quê? Porque na época a gente estava em ditadura, então todo mundo que era contra o governo era fora da lei, era considerado marginal, né? E havia uns grupos de extermínio, né, que estavam matando as pessoas na favela e tal, e ele faz nessa obra uma homenagem a uma figura, um bandido que foi morto por grupo de extermínio, e ele faz uma bandeira que ele põe a imagem desse bandido morto e com a frase "Seja herói, seja marginal". E por causa dessa bandeira que o Caetano Veloso colocou no palco de um show dele, ele foi preso e teve que ir para a Inglaterra. E na Inglaterra ele grava uma música a partir de uma experiência que ele teve com a Lígia Clark, né? Mas isso depois, que é outra artista amiga do Hélio Oiticica. Tiveram várias opiniões e acredito que é muito bom a gente saber todas as opiniões. Mas afinal, você sabe o que é movimento tropicalista? Se você não sabe, você vai aprender aqui nesse vídeo bem didático que eu imagino que você vai adorar.